Ô Vex, essa tua pergunta é importante. Eu vou ter que entrar na antiguidade, depois na Idade Média, que vem a Idade Média alta, depois a baixa e depois da Idade Moderna. O que acontece é o seguinte: essas doenças malignas a que você está se referindo, elas eram conhecidas na época, lá na antiguidade. Mas a medicina era empírica, era pela experiência, pela observação. Então, Hipócrates, o pai da medicina, foi a maior contribuição, né? Que Hipócrates, ele queria fazer o bem, fazer a medicina para o bem, não para fazer mal. Como depois muitos vieram para fazer mal, né? Então, Hipócrates nasceu na antiguidade. Ele nasceu em 460 ou 467, se eu não me engano, e morreu em 370. Ele viveu mais de 80 anos, quase 90 anos, 85, 83, 80, por aí assim. Viveu bem. E a medicina, não havia alopatia, né? O que é alopatia? É um medicamento que combate direto a doença. Se você está com febre, você toma um medicamento para combater a febre. Não importa se ele faça efeitos colaterais. Está com inflamação? Não tem problema. Vamos tomar um anti-inflamatório. Pode ser esteroide, não esteroide. Está com infecção? Depois da guerra, você dá o antibiótico. Ele combate direto a doença. Então, antes da alopatia, existia a erva, né? Os fitoterápicos. A homeopatia veio primeiro do que a alopatia. Mas lá em Hipócrates, era na antiguidade, era antes de Cristo. Foi um médico filósofo grego extraordinário. Ele mudou o tratamento da medicina, porque o que o pessoal dizia na época? Que toda doença era castigo de Deus. Deus, pelo contrário, Deus não dá doença, a doença é do diabo, não é de Deus. Deus cura a doença, é bem diferente. Então ele mostrou que a doença era de causas naturais, tá entendendo? Aí fez até 4 princípios, né? Os chamados humores. O sangue, né? A fleuma, a bile amarela e a bile preta. Um funcionava com o frio, calor, problemas nervosos, e problemas hepáticos, essas coisas todas que ele tentava. Mas ele cuidava com a experiência. Então ele dizia, por exemplo, ele estudava muito Esculápio, né? Esculápio foi um mito, deus grego, cuja filha Ígia, a origem da higiene vem dela, né? Muito limpa. E a segunda lenda, ele até ressuscitava. Então ele usava as ervas, né? Não se fazia medicina cirurgia nessa época. A cirurgia veio depois, tá entendendo? Na Idade Média. Tá entendendo? Mas a cirurgia não tinha esterilização, não havia antibiótico, não havia corticóide, não havia anestesia. Porra, as cirurgias, o sucesso era muito raro, tá entendendo? Então, ele retirou essa onda de dizer que toda doença era castigo divino, castigo celestial. Pelo contrário, entendeu? O céu, Deus, a Santíssima Trindade, ela não envia doença, ela cura, ela destrói a doença, é bem diferente. Eu tenho provas disso, muitas provas disso. Um dia eu vou falar sobre isso. Então, que muitos foram desenganados. Olha, vai viver 2 meses, 1 mês, 3 meses. Depois do cara ia lá para fazer um novo exame, o cara, ué, o que houve? O tumor sumiu? Eles chamam de remissão.
a própria célula se desgastou, porque o tumor maligno é como se fosse uma piranha, né? Quando cai alguém dentro do rio, a piranha destrói na hora. Ele vai destruindo você lentamente. Vai tirando sua energia, sua vitalidade, te dá uma fome intensa. Você tem que comer porque ele quer mais energia para te destruir. Tá entendendo? E se espalha, aí vai ser pior ainda. Então, a medicina não resolve, porque quando eles descobriram a a quimioterapia tem efeitos colaterais gravíssimos e destrói as células benignas. Então, a cura pode até acontecer, mas deixa o cara bem arrebentado. E se curar, ela vai voltar depois. Geralmente volta. Tem que ficar vigiando quase que 4, 5 vezes por ano. Tá entendendo? Agora, a cura divina, não. A cura divina, celestial, a cura de uma vez só. Eu conheço um jardineiro lá do meu escritório, lá em Campo Grande, o Jorge, eu chamava ele de Aves, Jorge, salve Jorge. Jorge estava com 32 quilos, né, com tumor no aparelho digestivo. O cara ia tentar retirar o tumor, mas que ele poderia morrer até na cirurgia, que estava muito fraco. Quando ele foi lá fazer um exame de imagem, o tumor sumiu, desapareceu. O médico ficou querendo dar cambalhota. Lá do INCRA, ele me fala isso, tá entendendo? E eu levei ele, apresentei ele a várias pessoas, e ele revelou. Realmente, ele hoje é jardineiro lá, tá lá há 10 anos depois do fato, e tá vivo, tá tranquilo e tal. Aí sim, a cura divina não tem retorno. Mas essa remissão, através de medicamentos, tá entendendo? Você tem que estar vigiando aqui, porque daqui a pouco ele volta, ele ataca de novo. E naquela época não havia a quimioterapia, não havia a radioterapia, não havia imagens, não havia exame de sangue. Exame de sangue é de 1900, é no início do século XX. Né? Por quê? O primeiro exame de sangue que aconteceu foi em 1665, que um médico maluco tirou o sangue de um carneiro e injetou no homem. Não se sabe se ele morreu, mas deve ter morrido de choque. Tá entendendo? Porque se você perde muito sangue, você tem que fazer exame de sangue. Você tem que fazer transfusão de sangue. E é o que eles faziam na época. Mas eles não sabiam a tipicidade do grupo sanguíneo do cara. Se era A, B, se era O. Então, geralmente, o cara morria de choque. Tá entendendo? Mas também, se não desse, ele ia morrer de choque hipovolêmico, porque ele perdeu 1 litro de sangue, né? Aí você entrava em choque, porque a quantidade de sangue no corpo de um homem jovem é de 5 litros. Quando ele envelhece, vai para 4,5 litros. Na mulher é menos. E na época de Hipócrates não existia nada disso. A medicina é pela observação. Olha, vamos dar um chá para ele um chá verde. E aí, melhorou. Tá bom. Aí todo mundo que tinha aqueles sintomas era chá verde. Um exemplo assim. Entendeu? E o cara tinha cólica. Então, todos os sintomas de cólica, o cara dava chá de camomila, a camomila já existia, porque as ervas, elas são milenares, tá entendendo? Passaram por os silvícolas, vieram pela Idade da Pedra e tudo isso. Depois, entendeu? Veio então Então, eu já expliquei, né? Na época de Hipócrates e seus seguidores, Galeno e outros mais, era pela medicina empírica. Mas ele retirou, né, a acusação infundada de que era castigo divino. Não era mais. A medicina, a doença, a patologia era de causas naturais. Tá entendendo? Então, não existe isso. Tá? Não tem... Essa situação não existe mais. E ele morreu com quase 90 anos. Quer dizer, ele foi mantido, salvou muita gente. Por exemplo, o cara estava, na época, a pressão alta, né? Mas o cara não sabia que era pressão alta. Primeiro que ele não tinha
o medidor de pressão, ele não tinha um estetoscópio, não tinha nada. O que eles faziam? Sangria. Faziam uma sangria e o cara melhorava. Por que melhorava? Porque o volume de sangue diminuía, então a pressão baixava. Tá entendendo? Tá? Era assim que se fazia as coisas, tudo na experiência, na observação. Quando veio a queda do Império Romano, né? No final do século V, entendeu? Aí veio a Idade Moderna. Aí os caras pegavam os tumores e faziam uma cirurgia. Mas era uma dor violenta, aí infeccionava, tá entendendo? E o cara acabava morrendo, entendeu? Isso foi toda a Idade Média. Ela durou, a Idade Média, por exemplo, Roma, o Império Romano durou 1000 anos, né? E a Idade Média durou também, século V foi até o século V, também durou 1000 anos. E a medicina não tinha nada, ainda continuava usando o método empírico. O que é empirismo? É um método que você faz pelas observações. E ele está com esse sintoma, eu dei remédio para ele e melhorou. Então, todas as pessoas que apresentassem aquele sintoma, o médico dessa época, ele prescrevia, ele receitava aquele medicamento. Uns reagiam, evoluíam positivamente, outros não. Entendeu? Então, era um grande problema. Então, quando nós chegamos na Idade Moderna, aí os métodos foram melhorando. Mas as cirurgias que se faziam, eram sem... Eles não tinham higiene nenhuma, não tinha esterilização. A esterilização foi descoberta, foi inaugurada lá, muito séculos depois, tá entendendo? Mesmo assim funcionava mal, né? Pasteur, pai da esterilização, mas ajudou, entendeu? Quando chegou no século XX, início do século XX, veio o raio-x, né? Veio os exames de sangue. O exame de sangue, ele começou a ter efeito. Por exemplo, você combatia a anemia pelo exame de sangue, né? Você via uma infecção pelo exame de sangue. Aí você já tratava também com a homeopatia. Além do fitoterápico, você tinha a homeopatia, que ela foi descoberta no final do século XIX, se não me engano, 1878, 79. E resolveu, e como resolve até hoje, muitos problemas. Eu tenho provas disso, entendeu? Por exemplo, quando eu tinha 18, 19 anos, 20 anos, todos diziam que eu tinha que remover as amígdalas, porque ela infeccionava sempre. Mas aí eu conheci um professor de medicina, tá entendendo? Conheci um mês só. Falei assim, vou te curar, vou te passar isso aqui, você manda prescreve para você aí. Mas antes, se você tiver a crise, você vai tomar um antibiótico. Entendeu? Mas antibiótico só tinha penicilina. Quando eu tive a crise, eu tomei a penicilina por 10 dias, saí da crise e fiz o tratamento homeopático para sempre. E nunca mais tive crise. E eu aumentei a minha imunidade, que ele aconselhou, olha, tem que aumentar a sua imunidade. Tem que ver como é que está a tua vitamina C, se você come frutas, suco de laranja, limonada, maracujada. Era isso, não tinha a Coca-Cola, assim, o Grapete, o Crush, o Guaraná, que não tinha nada, nutrientes nenhum, né? Só açúcar demais que baixava a imunidade. O açúcar, o álcool baixam a imunidade. Corra do açúcar. Olha, era raro, há 100 anos atrás, 150 anos atrás, alguém ter diabetes. Tinha diabetes, mas era raro. Tá entendendo? Por quê? Porque o açúcar era rapadura. Moía a rapadura é o açúcar mascavo que voltou novamente para o comércio.
Quando o Brasil começou a exportar o açúcar refinado, e o pessoal começou a comprar o açúcar refinado das capitais, que do interior continuou com a rapadura, com açúcar granulado da rapadura. Por quê? Tem complexo B, tem sais minerais, não tem só sacarose, porque a sacarose é que é o veneno, que o açúcar refinado não tem nada, é só veneno, mais nada. É formicida, não tem nada. É como se fosse veneno de rato, vai te matando aos poucos. Já o outro não, o outro ele, entendeu? Vai remediar a situação. O dano não vai ser tão grande, a não ser que foi em excesso. Assim como o mel. O mel, quanto mais escuro, o mel de florária, de eucalipto, é melhor do que o mel claro, porque ele tem mais nutrientes, mais vitaminas e mais sais minerais. Tem também açúcar, mas eles são eliminados por esses nutrientes que ficam ali. Agora, quem gosta só de açúcar, sorvetes, né? Eu conheço um que adora biscoitos recheados. Aí, meu irmão, tá ferrado. Tá ferrado. Mas não adianta você dar conselho. Vai dar conselho pro cara não beber. Olha, toda cerveja tem açúcar, todo vinho tem açúcar, tem frutose. Com álcool aí dobra. Tá entendendo? Mas não adianta você aconselhar porque o cara vai continuar fazendo isso. Entendeu? E muitos morrem em decadência. O tabagismo, o etilismo, entendeu? Eu vou chamar aqui o glicêmico, são 3 venenos na vida do homem. Entendeu? Mas quem quer é problema de opção. Entendeu? Então, até essa época, até a Idade Moderna, a situação era essa. Era uma medicina empírica, pela observação. Entendeu? Depois vieram as imagens, o raio-x. Aí o raio-x começaram a verificar os tumores, os nódulos naquela área. Entendeu? E aí já existia anestesia. Então você ia lá e retirava o tumor. Né? Mas logo depois ele caminhava para outro órgão, para outro tecido, para outra glândula. Né? E ia fazer o quê? Aí não tinha jeito. Depois eles conseguiram o advento da quimioterapia. Uma desgraça, né? Caía cabelo, caía dente, caía tudo, o cara perdia aquilo, perdia pelo tratamento, não era pela doença. Tá entendendo? E eu conheço muita gente, na época, que disse assim, ó, eu não vou fazer quimioterapia, não. Eu vou procurar outros meios. E veio a radiação. No início, a radioterapia, ela era uma bomba atômica. Hoje você ainda consegue... mas se o cara lá, o técnico lá, vacilar, ele mata você na hora da radioterapia. Se ele vacilar, ele tem que estar muito atento para atingir só aquele setor que está contaminado. Mas que há risco lá. Há risco. E eu conheço muita gente, o caso do Salvo Jorge, por exemplo. Salvo Jorge estava na igreja católica, não era essa igreja de crentes, não. Templos de crentes, não. A igreja católica, romana, entendeu? E uma senhora entrou com um livro na mão e disse assim, olha, o senhor não vai precisar mais fazer cirurgia. E nunca viu. Foi lá rezar, orar, pedindo que a cirurgia seria... feito naquela semana, ele ia fazer o exame no dia seguinte, foi lá orar. O senhor já está curado. Tá entendendo? Porra, ele achou aquilo estranho, viu o magrinho carregado pela mulher e foi lá pro INCRA, lá, Instituto Nacional do Câncer. O médico ficou doidão. Aliás, eu ouvi muitos médicos ficarem doidões quando eles viram um filme. Primeiro eles viram um filme o cara com tumor numa glândula. Depois eles viram um filme, o cara mais sem o tumor, sem nenhum medicamento, né, que pudesse eliminar aquele tumor, o único medicamento que existia na época, né, era a quimioterapia. O cara não fez, não, ia fazer radioterapia. Mas foi uma briga do cacete. E o cara... viveu, tá vivo ainda aí, sem problema nenhum, tá entendendo? É isso aí. Agora, a medicina
Não adianta. Você, eu vou para os Estados Unidos para curar. Doença maligna, só Deus cura. Não tem jeito. Só Deus cura. E eu tenho provas disso. Já falei sobre o Saulo Jorge. E tem muitos outros por aí. Muitos outros por aí. Se curasse, o Enéas não teria morrido. Meu professor de arritmia e de análise de eletrocardiografia não teria morrido. Tá entendendo? Mas ele acreditava muito na ciência, né? Tá entendendo? Agora, você tem que entender o seguinte. Albert Einstein disse o seguinte: não pode se fazer um mundo sem ter um ser supremo maior. Não pode existir um mundo sem que alguém com poder o tivesse criado. O mundo não foi uma explosão, meu amigo. O mundo foi realmente um ser sobrenatural que criou, né? E nós temos dados sobre isso, nós temos literatura sobre isso, nós temos documentos sobre isso. Quem duvida vai duvidar que Nero existiu, que Napoleão existiu, não é verdade? Que Calígula existiu, que Júlio César existiu, que é tudo mentira. Está entendendo? Não é isso? É tudo mitologia, entendeu? E não é mitologia, né? A gente sabe que Herodes existiu, não é? A gente sabe que Júlio César existiu, Tibério César existiu. Eu sou o capitão, assessor de Tibério. Eu vim aqui porque o meu imperador tem um mal no estômago, ele não pode tomar vinho. Toda vez que ele toma vinho, ele passa mal. Alguém disse para ele assim: vá, diga ao seu imperador, capitão, que só o fato dele mandá-lo aqui falar comigo, ele já está curado. Lucas tentou curar Tibério César e nunca conseguiu. Foi o imperador que mais durou em Roma, cerca de 50 anos, olha só. Foi curado. Por quê? Por um sobrenatural. Né? Eu não vou falar o nome aqui, não. O sobrenatural só pode ser celestial, né? Porque o céu tem várias dimensões. Primeira, segunda e terceira. Né? O príncipe, o rei, está na terceira dimensão. Não é isso? Ele está lá. Ele não fica na primeira e na segunda. Ele fica lá, observando e vigiando. Então está lá, está lá. Está tudo escrito isso, não tem. Joséfo, que era o escritor, dizia: havia um judeu que se dizia filho de Zeus, que curava cegos, curava paralíticos, leprosos, né? Tumores. Aquela mulher que se esvaía, né, em sangue, que colocou a mão na túnica do filho do mestre maior e saiu curada, era tumor de ovário, era câncer de ovário. Não há dúvida sobre isso. Saiu curada. Então não tem que se discutir. Agora, quem quiser ser ateu, que seja ateu. Então, eu digo uma coisa para vocês. Quando um cara desse aí, principalmente especialista em oncologia, que diz assim, não tem jeito não. Ó, esse remedinho aí só para controlar, mas 3, 4 meses e tal. E aí eu já vi caras que estão vivos até hoje. Por quê? O cara foi procurar a cura celestial e conseguiu. O caso do Jorge. Um dia eu vou fazer um vídeo, eu vou trazer o áudio para ele testemunhar para vocês aqui. Entendeu? Então, cuidado com esses caras, né? Eles vão logo dizer que você está ferrado. Ih, está com metástase, está ferrado e tal. Metástase é um bando de piranha comendo tudo dentro de você, devorando você. Ele vai tirando todos os teus nutrientes, toda a tua energia, toda a vitalidade. E você vai embora. Tá entendendo? Mas, se não chegou a tua hora, se for da vontade do mestre maior, ele é que criou tudo isso. Eu vou duvidar de Einstein, Albert Einstein?
Não vou duvidar disso. Se o próprio Einstein disse que não pode. O mundo não pode ter sido assim uma explosão. Aí veio a galinha, veio o dinossauro, veio o pombo, veio o elefante, veio o homem, veio o macaco, depois veio o homem, e veio tudo na explosão, nasceu ali. É claro que não é. Claro que não é. O grande problema é que depois dos acontecimentos, né, todos, isso lá na antiguidade, né, a condenação do Filho de Deus por dinheiro, né, os judeus venderam Barrabás ou Jesus. Barrabás era grana. Os sacerdotes, por quê? Os sacerdotes ganhavam dinheiro fazendo o holocausto, sacrificando os animais. E ele dizia, não há necessidade disso. Não é isso? Deus nunca mandou sacrificar animais. Está entendendo? Aí pronto, tirou. É como acontece hoje, com as emendas do Congresso. Eles querem roubar com orçamento secreto. Por isso que eles não querem aprovar nada. Está entendendo? Então está explicado? Hoje você tem as imagens. Você tem um raio-x com mais eficiência, que você tinha no início do século, mas você não podia fazer muita coisa. Entendeu? Tá? Muita coisa. Eu vi meu avô sumir porque não tinha remédio. Era só morfina para aliviar a dor. Não tinha. Entendeu? Década de 50, nada disso. Entendeu? As mulheres, coitadas, que tinham câncer de mama, de ovário, pô, era um troço absurdo. Tá entendendo? Aí, os que conseguiam se curar, que nós chamamos remissão divina, eles, os oncos, falam remissão celular. Tá entendendo? Porra, se ele está destruindo todas as tuas células benignas, destruindo você lentamente, você num estado anêmico profundo, sem hematócritos, sem hemácias, hemoglobina ferrada, tudo ferrado, glóbulos todos. Eu vou só te explicar uma coisa. O Itamar Franco, nós devemos muito a ele, o povo deve muito a ele. Ele foi fazer um exame de rotina, ele era senador, quase 80 anos. Porra, os glóbulos blancos dele lá estavam em 80 mil, 90 mil, não durou um mês, pegou uma leucemia M3, que é aquela que é um bando de piranha corroendo você. Foi embora, não teve jeito. E continua assim, tá entendendo? Continua assim. E eu não estou dizendo para ninguém fazer trabalhando, vai lá e faça, não tem problema. Eu estou dizendo é que se o cara disser, aí não tem mais jeito, não vai nessa não, tá entendendo? Procure o socorro divino, que acontece. Tá entendendo? Acontece. Tem muitas igrejas aí, tá entendendo? Que têm oferecido curas. Tá entendendo? Eu conheço um cara, um dia eu vou dizer o nome para vocês, que há 8 anos atrás, ele apareceu com um nódulo na próstata muito agressivo. E um cliente dele, amigo dele, que tem uma igreja, entendeu? Estava fazendo orações para ele lá e tal. E aí veio um pastor de fora, não sei se foi do Paraná ou de outro estado, e disse para ele assim, olha meu prezado, aquele seu amigo, diz a ele que ele já está curado. Tá entendendo? Aí ele falou, né? Já está curado. O cara foi fazer a ressonância multimétrica, né? Qual foi o resultado? Sem nódulo. Curado por quem? Pelo onco? Nunca. O onco ia dar para ele o quê? Radioterapia ou quimioterapia. Hoje você tem imunoterapia, que também tem um efeito colateral violento. Você pode morrer daquilo, porque ele vai destruir. A quimioterapia destrói as tuas células benignas. Não tem jeito. Tá entendendo? Agora, isso tem aí. Tem outros aí que eu vou tentar trazer também, para mostrar para vocês aí. Então não vá na onda não. Quando tiver um parente seu que o onco disser assim, ó, tem mais jeito, esse remedinho aí paliativo, entendeu? Não viu o Pelé? Ficou lá no paliativo.
Não viu a filha do Gilberto Gil? Foi até para os Estados Unidos procurando tratamentos alternativos. Vai ter que procurar o tratamento de quem criou o mundo, né? Se ele acha que deve curar, ele vai curar. Essa que é a grande realidade. Também eu não estou dando garantias de nada. Eu estou só dizendo o que eu vi, o que existiu. E que Cristo fez, né, porra? Cristo fez o cego andar, fez o leproso curado, fez o paralítico andar, fez a filha de Jairo, ressuscitou a filha de Jairo, né? Que era um centurião romano, não acreditava mais nos médicos, e foi lá, porra. E ele curou a garota. Fez o Lázaro andar. E muita gente botou o nome de Lázaro e filho. Eu conheço um, Darcy Lázaro. Foi um terror do exército. E o pai botou o nome dele de Lázaro. Mas ele curou, hein? Ele curou socialmente e politicamente uma instituição que ele comandou. Valeu, my friend. Então é isso aí. Hoje você tem um avanço. Qual avanço? Você tem exame de sangue para tudo. Você tem o PCR para ver o grau que você está de infecção. Você tem que ver o VHS, que você vai ver o grau da hemossedimentação. Se está muito alto, pode ser sinal de doença maligna, tudo isso, né? Agora, o PSA tem que ter cuidado, porque o PSA é um traumatismo, um tombo que você levar na cadeia ilíaca pode fazer o teu PSA ir a 100. Uma infecção ali naquela área da região ali pode fazer também a 100. Agora o onco vai logo dizer, ih, PSA está a 70, 60, ih, ó, voltou! Tá entendendo? É isso que eles dizem. Por quê? Porque também eles não... Tá entendendo como é que é? É um problema sério. Então, cuidado. Quando o cara disser que não tem mais jeito, procure uma cura divina. Não custa tentar. Tá bom? Valeu? Tá explicado? Respondi a você como é que era a medicina na era da antiguidade, não é verdade? Assim como o homem aprendeu a comer carne através do lobo, do cachorro. Porque devido às enchentes, esses animais passaram a dormir com o homem da Idade da Pedra, nas cavernas. Mas quando eles iam dormir, eles levavam a sua caça. Aí o homem viu que ele estava com aquela carne. E o homem já tinha descoberto o fogo. Ele, não, crua não. Aí começou a cozinhar a carne e gostou da carne. E aí começou a comer a carne. Antes ele vivia de frutas, vegetais, legumes, folhas, né? Milho, água de coco. É isso aí, não é verdade? Laranja, maçã. Olha, a árvore da maçã, a fruta proibida no paraíso, não é a maçã não, hein? Ninguém sabe não. Dessa fruta não comerás. Mas o diabo está sempre tentando. Então eu expliquei para você como é que era o tratamento lá na antiguidade. Era pelas observações, tratamento empírico, empirismo. Não é isso? E isso entrou. E eles achavam, né, que toda doença era castigo de Deus. Aí Hipócrates, e eu tiro meu chapéu para Hipócrates. Hipócrates é fundamental. Até hoje muita gente dorme com um chazinho de camomila, com erva cidreira. Tá entendendo? Com erva doce. Então a gente fica com cólica, toma um chazinho para cólica que resolve. Tudo agradece a quem? A Hipócrates, porra. Que acabou com esse negócio de que tá com cólica é castigo de Deus. Ele mudou. Agora, a alopatia veio tempos depois. Por exemplo, na praga que houve na Europa, que matou 1/3 da população, foi de 1347 a 1350. Não tinha remédio. Eles usavam, era a herança de Hipócrates, os remédios, entendeu? De ervas, de plantas, entendeu? E só morreu 1/3, graças a esse remédio. Agora você vê quantos morreram com a pandemia da Covid-19 aqui, já com um avanço farmacológico enorme.
que a farmacologia no Brasil começou a crescer na década de 50. Antes era muito fraquinho. A gente só conhecia aspirina. O antibiótico só chegou aqui quase que na década de 50. Era penicilina, bezetacil. O Patomar foi em 55, 55. Era farmesetina, era o ambracinto, eu me lembro até hoje. Eu tenho nos meus livros de farmacologia, porque eu estudo, eu pesquiso, eu vou lá. Eu não sou desses caras que ficam por aí só fazendo protocolo. Eu vou estudar, vou saber. Entendeu? E aí se curavam, né? Não havia problema nenhum. Entendeu? Não se esqueça de comer sempre uma lisboeta, uma isca de lisboeta. Vai no Google e vê o que é isca de lisboeta, você vai conhecer. Use o óleo de soja de oliva, não pode ser o extra virgem, para fazer um bifinho à milanesa, mas faz com farinha de milho, fubá, bem fininho, né? Com o azeite de oliva. Não vai fazer com soja, nem com azeite de furacão, porque aí são polissaturáveis, e o de oliva não, tranquilo. Ou então bota para assar no forninho. Não vai comer fritura, porque fritura é veneno. Ó, fritura, açúcar, etilismo, álcool. Mas você adianta dizer pro cara, o cara sai todo final de semana, não fica em casa, vai pra rua encher a cara de cerveja, de álcool. Aí vem um cara e me pergunta ainda, se eu devo continuar, posso tomar cerveja e tomar vinho? Eu digo para ele, não, eu não tomo. Porque isso aqui não é um país confiável. Tem muito bandido solto aí para ganhar dinheiro, matando, fazendo o que quiser. Na pandemia não teve um cara que matou milhares de pessoas? Porque era negacionista? Tá aí, ó. Chorando porque não quer ir para cadeia. E todo mundo aplaudindo esse cara. Batendo palma para esse cara. O que você vai fazer? Esse é o país do Brasil. Esse é o Brasil, porra. Lá fora não acontece isso. Vai na Espanha, não acontece isso. Tá entendendo? Eu fui um dos 3 indicados para fazer uma especialidade em medicina em 2019 em Salamanca, devido ao meu currículo, né? Tá? Era uma turma de 36 que nós estávamos fazendo medicina intensiva. Foi um dos 3 escolhidos. Mas não aconteceu devido à pandemia, foi tudo suspenso. E muita gente correu, né? Correu e não se formaram. A minha turma, só 6 conseguiram se formar, porque a gente insistiu com aulas online, essas coisas todas, e depois voltamos em 2022 e concluímos o que tinha que ter sido concluído. Olha, boa noite, gostei muito da sua pergunta, como é que era tratada a doença maligna, né? Na antiguidade, depois na Idade Média. A Idade Média tem a Idade Média alta e a baixa. A alta, muito desconhecimento. A Idade Moderna foi a idade do progresso. E aí a medicina também progrediu. Mas todo progresso, ela vem de Hipócrates. Porque a superstição, que era Deus que castigava com doença, Deus é generoso. Ele não castiga ninguém com doença. Ele tira a doença de você. Ele é bondoso, porque você é filho dele. Eu repito, Albert Einstein, ele diz isso. Não pode o mundo ter sido criado sem ter sido criado por um ser superior. Então acabou, eu vou o que está na herança das escrituras deixadas, né? Sobre Napoleão, sobre Dom João VI, sobre Luís XIV, Luís XV, sobre Átila, sobre Nero, sobre Calígula, sobre Júlio César, sobre Tibério, sobre Pôncio Pilatos, Lucas, tá entendendo? E muitos outros. Então eu vou ter que jogar tudo fora, né? Não, Deus não existe, isso é besteira, porra, aí ferrou tudo. Tá bom? Tá explicado, né? Valeu. Agora, hoje, você tem tratamentos, mas são tratamentos muito efeito colateral, muitos efeitos colaterais, e que depois o cara vai chegar para você e te contar a história. Fizemos tudo, mas não deu, isso é assim mesmo. Tá? Assim que eles fazem. Deu para entender? Então, muita gente corre para Estados Unidos, para o Canadá, para a Europa e tal. Lá também é a mesma coisa, o tratamento é o mesmo, não tem jeito. Tá isso aí. Radioterapia, quimioterapia
imunoterapia, que também não vai resolver. Tem os monoclonais, que às vezes resolve ou não resolve, tá entendendo? Mas é isso aí. Valeu? Um abraço.